Amém, amados irmãos. Nós estamos trabalhando todos esses domingos na série Apocalipse, as coisas que em breve devem acontecer. Hoje nós vamos ver Apocalipse capítulo 9. A versão que eu estou usando é a Almeida Revista Atualizada. Apocalipse 9, a partir do verso 1. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado, não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento do escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos, preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos de leão, tinham couraças como couraças de ferro, e o barulho que as suas asas faziam era como um barulho de carros, de muitos cavalos que correm a peleja. Tinham ainda a cauda como de escorpiões e ferrão na cauda. Tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda os 2 ais. Nós aprendemos e precisamos relembrar que para entender o livro do Apocalipse, precisamos entender que ele é um livro simbólico e também o seu contexto. O livro do Apocalipse, ele é escrito num contexto de uma igreja perseguida. Nero incendeia Roma, e incendiando Roma, dos 14 bairros de Roma, 10 bairros queimam completamente. Os 4 bairros restantes daquele incêndio que durou 7 dias, os 4 bairros que sobraram, eles não foram tão assim pegos pelo fogo. Então, aquele povo que morava naqueles 4 bairros, em sua maioria, eram judeus. O que dá a Nero o álibi perfeito de colocar a culpa no incêndio de Roma nos cristãos. E nós estamos falando mais ou menos aqui no ano 60 depois de Cristo. 60, 64. Então, há uma grande perseguição aos judeus e aos cristãos. E segundo os historiadores, faltou madeira para crucificar os cristãos naquela época. Eles foram crucificados, perseguidos, presos, martirizados. Depois de Nero vem Tito. Lá por volta do ano 70, ele cerca a cidade de Roma, de Jerusalém, ele sitia Jerusalém. Ele derruba os muros, ele destrói o templo, ele mata milhares de pessoas a fio de espada, e ali promove então a maior diáspora que os judeus já viram. Somente em 1948 é que os judeus vão voltar para o seu estado. Depois disso, vem Vespasiano, inaugurando o Coliseu, e no Coliseu ele faz 100 dias de festas, e nesses 100 dias, os cristãos são mortos dentro do Coliseu, passam sangue neles, vestem eles como que com peles de animais, para que os leões confundam os cristãos com animais, e eles são devorados pelos leões, os seus corpos são dilacerados pelos leões. E essa igreja perseguida não nega o seu Senhor, não recua na marcha, ela avança soberana, ela avança olhando para o alto, ela avança confiante que o Senhor está com ela. Mas depois disso, vem Domiciano, conhecido como segundo Nero, isso já é lá por volta do ano 82.
E este homem é um homem louco, um homem insano, um homem endemoniado, que matou a sua própria mãe, que matou também o seu sobrinho. E este homem é o único homem, depois dos imperadores, que dá o título para ele mesmo de Senhor e Deus. É este homem que vai levar João para a ilha de Pátimos preso, e todas as portas da terra são fechadas para o apóstolo João. Vale lembrar os irmãos que o João é o único apóstolo do colegiado apostólico que está vivo nesse tempo, do ano de 82. E ele é levado para a ilha de Pátimos, e todas as portas da terra são fechadas a João. Mas quando todas as portas da terra são fechadas para nós, Deus abre uma porta no céu. E ele diz para João: vem, João, e veja as coisas que certamente devem acontecer. O Apocalipse não trata de coisas que podem acontecer, nem de coisas que talvez aconteçam. O Apocalipse trata das coisas que certamente devem acontecer. E ali no capítulo 1 a 3, João vai ver o Cristo glorificado. E o Cristo glorificado, ele tem os seus cabelos brancos, brancos como a neve. Os cabelos de Cristo agora já não estão mais empoeirados, suados ou com sangue, como estavam naquela cruz. Os cabelos de Cristo agora são brancos como a neve. Os seus olhos são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma palavra como a voz de muitas águas. Jesus não está mais na cruz dizendo: eu tenho sede, mas a sua voz é voz como de muitas águas. As suas mãos não estão mais pregadas na cruz, mas o governo do universo está nas onipotentes mãos de Jesus agora. Ele vê o Cristo glorificado, ele vê o Cristo ressurreto, ele vê o Cristo na sua glória. E este Cristo, ele está passeando entre os 7 candelabros. E os 7 candelabros representam a igreja. E ele vai dizer para todas as 7 igrejas a mesma coisa: eu conheço as tuas obras. Este estribilho é repetido para todas as 7 igrejas. E as 7 igrejas, que são os 7 candelabros, que estão no capítulo 3 de Apocalipse, representam toda a igreja na face da terra, a igreja na sua plenitude, a saber, o corpo místico de Cristo. Portanto, precisamos entender que o Apocalipse é dividido em 7 sessões de 7, e começa com as 7 igrejas. Depois nós temos os 7 selos. Depois nós temos as 7 trombetas. Depois nós temos os 7 cálices. Nós temos os 7 flagelos. Assim por diante, 7 sessões de 7. O número 7 não aponta para a perfeição. O número 7 aponta para a plenitude. Por isso as 7 igrejas do Apocalipse são a igreja na sua plenitude. Nós já vimos isso. No capítulo 4, João tem a visão de Deus sentado num alto e no sublime trono. É muito bom, irmãos, para a igreja perseguida, para uma igreja que sofre, para uma igreja mártir, saber que Deus está sentado num alto e no sublime trono. É muito bom quando eu e você estamos no hospital, estamos doentes, estamos cansados, estamos enfermos, estamos precisando que Deus intervenha de sua forma sobrenatural na nossa vida. É muito bom saber que Ele está sentado num alto e num sublime trono, governando, sustentando todas as coisas com as suas mãos poderosas. É muito bom saber que Ele é a nossa rocha, a nossa força, o nosso escudo, o nosso refúgio, o nosso socorro forte, a nossa torre, que Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o alfa e o ômega, Ele é primeiro e o último. É muito bom saber que Ele está no controle, rigorosamente no controle da minha e da sua vida. É muito bom saber disso. Diante de uma igreja que está sofrendo, quando nós estamos sofrendo, nós fazemos como diz a palavra de Deus: olho para os montes, de onde me veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque quando estamos passando por aperto, por perseguição, por dificuldade, por dores, por perdas, como é bom saber que tem um Deus que está no trono. Então Apocalipse 4 fala desse Deus que está sentado no trono. Apocalipse 5 vai falar sobre o Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. É feita uma pesquisa no céu, porque Deus está com um livro na mão. E este livro está todo selado de 7 selos. E este livro está escrito por dentro e por fora, que significa: esse é o livro da história.
Esse livro está escrito por dentro e por fora. O que isso quer dizer? Que não tem mais nada para ser escrito e que nada foi omitido. Toda a história está nas mãos do Altíssimo, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Deus vai dizer que João começa a chorar, porque ninguém é digno, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra, para olhar sequer para o livro e muito menos para romper-lhe os selos. Ninguém, nem Pedro, nem Elias, nem Moisés, nem Paulo, nem Maria, nenhum dos apóstolos, ninguém é digno nem de olhar para o livro, muito menos de romper-lhe os selos. E João começa a chorar, porque essa pesquisa que foi feita no céu, na terra e debaixo da terra, como diz Apocalipse 5, revela que não há ninguém digno. E quando João está chorando, um ancião chega a ele e diz: não chore, João, não chore. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para pegar o livro e para romper-lhe os selos. O que isso significa? Que Jesus Cristo naquela cruz, Ele venceu Satanás, Ele venceu seus demônios, Ele venceu todos os principados e potestades, irmãos. E Ele é digno de abrir o selo. O que isso quer dizer? Que Jesus é o Todo-Poderoso, que fará a vontade de Deus prevalecer na minha e na sua vida, totalmente, plenamente, completamente. Então nós vamos para o capítulo 6, e nós aprendemos, irmãos, no capítulo 6, que Jesus começa a romper os selos. E qual é a história dos selos? Cada selo que é rompido revela a perseguição do mundo com a igreja. O que vai nos fazer lembrar de João capítulo 15, que Jesus disse: assim como o mundo me odeia, assim também o mundo odiará a vós. Porque eu não sou do mundo, e todo aquele que está comigo também não é do mundo, porque eu tirei vocês do mundo, agora o mundo vos odeia. Cada selo que é rompido revela a perseguição do mundo para com a igreja. E aí nós começamos a estudar o capítulo 7 e o capítulo 8, que vai falar das trombetas. As trombetas revelam uma outra história: a perseguição ou o juízo de Deus sobre o mundo que persegue a igreja. Amém? Deu para entender esse pano de fundo? Agora nós entramos no capítulo 9. E no capítulo 9, versículo 1, o quinto anjo tocou a trombeta e viu a estrela caída, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele não vê uma estrela caindo, ele vê uma estrela caída. Essa estrela que João está vendo, está apontando que é Satanás, é Lúcifer. E nós podemos conferir isso nas Escrituras. Nós podemos ver em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Se você achar em Lucas 10, 18, Jesus vai dizer: mas eu lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás caiu do céu como um relâmpago. A estrela caída é Lúcifer. Veja também Isaías 14, versículos de 12 até o 15, para nós entendermos, irmãos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Satanás quis se assentar-se acima de Deus, quis ser como Deus, quis tomar o lugar de Deus. Deus o precipitou, Deus o derrubou, Deus o venceu. Essa estrela caída está falando de Satanás, conforme podemos ver também no livro de Ezequiel, capítulo 28, a partir do versículo 12. Irmãos, é muito importante entender isso. Entender quem é esse inimigo das nossas almas, a saber, Satanás, e o que ele está tentando fazer para destruir a vida dos homens, e como ele faz isso. Então aqui vai dizer, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, está falando de Satanás, cheio de sabedoria e formosura,
Pode passar. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafira, o carbúnculo e a esmeralda, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado, foram eles preparados. Pode passar. Tu eras o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Irmãos, essa é a palavra de Deus sobre Satanás. João capítulo 10, versículo 10 está escrito: o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Quando a palavra de Deus fala que esse abismo, esse que nós lemos aqui no versículo 1, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Primeira coisa que precisamos entender: Satanás não tem chave de nada. Chave é autoridade. Chave significa ser dono, ter autoridade e ter poder. Apocalipse capítulo 9, versículo 1 está escrito: foi-lhe dada a chave. Satanás não tem a chave do poço do abismo. Satanás não está no comando. Satanás não tem autoridade sobre os filhos de Deus. Satanás não tem autoridade sobre a igreja. Precisamos entender, irmãos, ele é um ser maligno. Ele está atuando no mundo. Ele está atuando nos filhos da desobediência. Ele atormenta, ele prejudica, ele traz pensamentos ruins à sua mente. Ele quer levar você à depressão, à frustração, à falência, a desistir dos sonhos de Deus. Ele quer tirar você de perto de Deus. Ele existe, Satanás existe. Talvez a maior conquista dele foi convencer os homens de que ele não existe. E talvez você diga assim: pastor, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou de paz com todo mundo. Não, você está em guerra. Você está em guerra. O diabo te odeia e ele quer te matar. João 10, 10, Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, mas Satanás veio para matar, para roubar e para destruir. Ele é destruidor. Ele quer roubar a sua alegria, ele quer tirar a tua paz, ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer tirar você da oração, ele quer tirar você da consagração, ele quer tirar você do jejum, ele quer te intimidar, te enfraquecer, dizer que você não consegue, que você não avança, que não há poder em você. Mas ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Não acredite no diabo, acredite na palavra de Deus. Creia nas Escrituras. Creia na palavra de Deus. Um crente não vive pelo que sente, um crente vive pelo que ele crê, e ele crê na palavra de Deus. Não confie nos seus sentimentos mudam o tempo todo. Uma hora você está sentindo uma coisa, outra hora você está sentindo uma coisa. Você parece uma montanha russa. Quando confiamos nos nossos sentimentos, parecemos uma montanha russa. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está lá embaixo. Não, irmãos, nós cremos na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, ela faz tudo o que lhe apraz, ela prospera em tudo que foi enviada. A palavra de Deus é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é uma espada. Confia na palavra de Deus, declara a palavra de Deus na sua casa, ora a palavra de Deus, e Satanás não terá como vencer você. A palavra de Deus diz lá em Lucas capítulo 10, versículo 19: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Não é algum poder do inimigo, não há parte do poder do inimigo, é todo o poder do inimigo, sem que nada lhe cause dano algum. Um cristão selado, cheio do Espírito Santo, não tem medo do diabo, não tem medo do inferno, não tem medo das ameaças de Satanás.
um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo já recebeu poder, Atos 1:8, e recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Oh irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos justifica, quem nos condena? Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Então não permita que este anjo caído, que esse anjo fora do lugar, que esse anjo rebelde tenha vantagem sobre sua vida. Porque aqui vai falar que esses gafanhotos, eles têm coroas, face de homem, cabelo de leão ou cabelo de mulher. O que é essa coroa? É uma autoridade que foi dada. O que é essa face de homem? É a inteligência. O que é esse cabelo de mulher ou de leão? É a sedução. O que é essa couraça que esse gafanhoto tem? Porque aqui não está falando de um gafanhoto animal. Quando abre o poço, esses gafanhotos saem. A palavra de Deus está falando de legiões e legiões de demônios que saem do abismo para atormentar os homens. A principal função do diabo é atormentar os homens. E foi dado que ele atormentasse por 5 meses. Não interprete 5 meses. 5 meses é o tempo da larva até a plenitude de um gafanhoto. O que João está falando é, existe um tempo que ele vai agir. E quando esse tempo acabar, Deus intervém. Mas há um tempo. Há um tempo. O que Apocalipse está dizendo é que isso vai se intensificar. Se está ruim, vai piorar. Vai vir mais tormento, mais dor. E quem não estiver andando com Deus, não terá chance, irmãos. É por isso que a gente está amargando aqui no Rio Grande do Sul essa estatística infeliz, que o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de suicídios do Brasil. Mas isso vai mudar. E vai mudar por quê? Porque você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é sal da terra, você é a luz do mundo, você é instrumento de justiça, você é santuário de Deus, você é coerdeiro com Cristo, com os cidadãos dos santos, você é a família de Deus, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus, você é filho do Altíssimo, o maligno não pode te tocar, você está oculto em Deus. Mas tem mais, irmãos. A palavra de Deus diz em Efésios 2:6 que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, numa posição de autoridade. Você sabia? Você sabia que você vai julgar os anjos e que você, como igreja, vai julgar o mundo? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3 ensina que nós, a igreja, julgaremos o mundo e julgaremos os anjos. Esse é o status da igreja do Senhor, corregente com Cristo, coparticipante com Ele no governo e no juízo moral do mundo, nós, os crentes, os filhos de Deus. Por isso, quando você lê o Apocalipse, não é para você ler e ter medo, é para você ler e se encorajar, é para você ler e falar assim, há uma urgência. Deus precisa de mim agora. Deus pode usar a minha vida agora. Existem muitas pessoas que estão perecendo porque nossas bocas estão fechadas. Mas nós precisamos pedir a Deus, Senhor, derrama uma unção sobre os meus lábios. Uma unção que quebra o jugo do inferno. Uma unção, Espírito Santo, coloca palavras nos meus lábios, palavras de sabedoria, de revelação, de entendimento. Palavras que edificam, que aperfeiçoam. Palavras que quebram o jugo do diabo. Senhor, enche a minha boca com a Tua palavra quando eu estiver com as pessoas que precisam. Senhor, unge minhas mãos para eu orar pelos enfermos e eles serem curados. Senhor, me dê ousadia, poder, unção, intrepidez, porque eu vou avançar em toda a boa obra que o Senhor tem para a minha vida. Efésios 2, de 8 a 10, irmãos. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Deus, realizados em Cristo Jesus, para andarmos em toda a boa obra que Deus de antemão separou para que andássemos nelas. Deus separou boas obras para você andar nelas.
Você está andando. Sua vida não é sua. Sua vida não é sua. Ele comprou você com o sangue dele, você pertence a ele. O que você está fazendo da sua vida? O quanto ele tem de você? O quanto ele ainda pode ter de você? Há uma urgência. As pessoas estão morrendo. Os casamentos estão acabando. Os gafanhotos, que são esses demônios, eles estão aí. Eles estão agindo. Eles estão seduzindo. Eles estão manipulando. Eles estão enganando. Eles estão agindo. Mas a igreja de Jesus avança e as portas do inferno não podem prevalecer diante do avanço da igreja de Jesus. E você, igreja de Jesus, diga amém. Você é a igreja de Jesus. Não espera que eu faça a obra. Você faz a obra, eu faço junto com você. Vou chamar o pastor para orar. Não. Você vai orar. Tem um enfermo, ele vai ser curado pelas tuas mãos. Tem alguém que está deprimido, ele vai ouvir uma palavra de cura da sua boca. Os seus pés são lindos, porque são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz. As boas notícias estão dentro de você. Deixe que elas saiam para fora. Não retenha a palavra de Deus, porque essa chave vai abrir esse abismo, e o mal vai se intensificar. E o que está ruim ficará pior. Mas enquanto a igreja de Jesus estiver aqui, a luz brilha. E aonde a luz brilha, as trevas precisam recuar. Você é a luz. Aonde você chega, as trevas recuam. Essa é a sua identidade. Nunca negocie isso. Nunca esqueça de quem você é. E deixe Deus usar mais a sua vida. Amém, irmãos? Vamos ficar hoje só no versículo 1, porque foi o que deu. Depois a gente vê o resto. Mas se você sair daqui entendendo quem você é e o que você precisa fazer, então já valeu. Se você sair daqui entendendo hoje que tem pessoas que nunca encontrarão a salvação em Deus, se você não fizer nada, então já valeu. Então já valeu. Então eu vou pedir que você fique em pé, por favor. E eu quero te pedir um favor muito especial. Que hoje você deixe o seu lugar para vir nesse altar e dizer: Deus, o Senhor vai usar a minha vida, porque eu quero que o Senhor use. Na vida daquela pessoa que o Senhor colocou na minha mente agora. Porque você tem conversado de futebol, de filme, de jogo, de tudo com tanta gente. Mas e a palavra de Deus? E o seu testemunho? Será que vamos ter que chegar à beira da morte para dizer: a partir de agora eu vou andar com Deus? Ou a gente pode fazer isso agora? Quem Deus colocou na sua mente que você essa semana vai fazer alguma coisa? É por essas pessoas que nós vamos orar hoje. Elas estão aí. Precisamos entender uma coisa, irmãos. Dessa porta para fora, estamos em campo missionário. Dessa porta para fora, tem um mundo agonizando. Dessa porta para fora, tem filhos que estão se drogando. Tem casamentos que estão acabando. Tem gente que está pensando em tirar a vida. Dessa porta para fora, tem abuso, traição, dores, mágoas, perdas, decepções, desilusões, feridas dessa porta para fora. E Deus ergueu você para ser um instrumento dele de cura, de paz, de amor, de esperança, de milagre. Você é canal da vida de Cristo. Até quando nós vamos ficar olhando? Hoje é o dia de tomar uma atitude. E eu sei que Deus falou contigo. E que Ele colocou uma pessoa no seu coração. Vou pedir que você deixe o seu lugar e venha orar aqui por essa pessoa que Deus vai te usar. Deixe o seu lugar e venha. Em nome de Jesus, fale: Senhor, o Senhor vai me usar.
e essa pessoa vai ouvir do evangelho do teu amor por causa da minha vida. Porque esses demônios estão aí, mas a igreja de Jesus está aqui. E essa igreja vai fazer a diferença. Eu quero que você chegue bem aqui na frente. Por favor, chegue bem à frente. Todos que quiserem fazer essa oração, deixem seus lugares e venham. Essa não é uma mensagem, irmãos, para a gente sair daqui e falar assim: nossa, que mensagem boa, eu estou me sentindo melhor. Essa é uma mensagem não é para a gente se sentir melhor. Essa é uma mensagem para a gente se sentir responsável. Nós somos responsáveis por pessoas que Deus colocou perto da gente. Gente boa que está indo para o inferno, porque não sabe do evangelho, e não sabe da salvação. E Deus tem a sua igreja. Por favor, deixe Deus usar a sua vida. Vamos orar? Faça a sua oração agora, em nome de Jesus. Fran, vem aqui, e enquanto você está orando, nós vamos louvar a Deus. E no meio desses louvores, pede para Deus: Senhor, derrama unção para mim. Senhor, me enche com teu Espírito Santo. Senhor, me dá autoridade. Senhor, me dá intrepidez. Pai, coloca a tua palavra, Senhor, nos meus lábios, porque eu creio que salvação vai vir através da minha vida. Deus vai me usar. Eu creio que cura, milagres, restituição vão acontecer através da minha vida, porque Deus vai me usar. E Deus usa pessoas de todas as idades e de todas as culturas. Não precisa saber a Bíblia e nem fazer teologia para falar de Deus. É só você falar do que Jesus tem feito na sua vida. Amém? Vamos louvar. Deus enviou seu Filho amado para na cruz por meus pecados. O que aconteceu? Mas e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Amém. Você ouviu o que você cantou? Porque Ele vive. Você pode crer no amanhã, e eu também. Mas porque Ele vive, não há temor, não há medo, não há insegurança. Irmãos, eu estou muito feliz.
porque muitas pessoas ouvirão de Jesus através da sua vida. Muitas pessoas serão salvas por causa de você. Isso é motivo de grande alegria, grande privilégio. Algumas pessoas não acreditam mais no amanhã, já desistiram. Não tem Deus no coração. Estão sofrendo tanto, estão tão desesperadas, esperando que alguém leve a elas a santa palavra do nosso Senhor. Eu quero dizer a você que você é esse canal da graça de Deus, que você é a igreja de Jesus, o corpo de Cristo na terra. Nada é mais poderoso que isso. E que não há alegria maior, irmãos, de saber que uma pessoa passou da morte para a vida, porque nós deixamos Deus nos usar. Não há alegria maior. Você pode dar o que você quiser para alguém. Você pode dar carro, você pode dar casa, você pode dar viagem, você pode dar o que você quiser. Mas saber que uma pessoa passou da morte para a vida, do inferno para o céu, das trevas para a luz, do ódio para o amor, da tristeza para a alegria, do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, da orfandade para ser chamado filho de Deus. É um privilégio que o Senhor dá à sua igreja, dá a você. E se você que está aqui nessa noite ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, por favor, faça isso. É a melhor e maior decisão da sua vida. Peça ao Espírito Santo, me dê fé, Espírito Santo, porque eu preciso crer na palavra de Deus, que o diabo não possa confundir você, e que você tenha clareza da santa palavra de Deus. Amém?